Sim, sim. Temos mesmo que começar. Muito bem. Em primeiro lugar, o meu agradecimento, em nome da Comissão, ao Sr. Bastonário, pela presença e pela anuência ao convite. Passo a apresentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Engenheiro Carlos Mineiro Aires, acompanhado do Sr. Engenheiro João Pedro Rodrigues, Presidente do Colégio Nacional de Engenharia do Ambiente. Muito obrigado aos dois pela vossa presença. Naturalmente, vamos a esta audição, que foi requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD, que terá 2 minutos para fazer a apresentação. Depois teremos uma intervenção inicial da parte do Sr. Bastonário de 10 minutos, portanto, é a grelha de tempos que está definida, seguindo-se uma ronda de intervenções pelos diferentes grupos parlamentares, com 3 minutos de intervenção para cada grupo parlamentar e 2 minutos para deputadas não inscritas. No final, teremos uma resposta global ao questionado e ao requerido, na ordem dos 10 minutos por parte do Sr. Bastonário. Portanto, isto totaliza, essencialmente, 47 minutos, é aquilo que temos idealizado para esta audição. Vamos, de imediato, iniciar com a apresentação do requerimento pela parte do Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Faz favor, tenha a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas e, sobretudo, o Sr. Bastonário e o Sr. Presidente do Colégio de Engenharia de Ambiente. O PSD, enfim, tendo em consideração esta matéria que há muitos anos que nos envolve a todos naquilo que poderá ser a definição de um segundo aeroporto em Lisboa, nomeadamente a questão do Montijo, e em função da publicação do estudo de impacto ambiental, que agora coincide e publicou já há alguns meses, e também tendo em consideração o que algumas entidades foram dizendo no espaço público relativamente ao mesmo, entendeu que valeria a pena que nesta Comissão nos debruçássemos sobre esta temática, ou seja, sobre aquilo que o estudo de impacto ambiental diz e as análises que deles poderemos retirar. E assim sendo, entendeu que neste imenso painel de entidades a convidar, que seria importante termos aqui a Ordem dos Engenheiros. Até porque o Sr. Bastonário teve a oportunidade de tecer considerações públicas sobre, quer sobre a localização, quer sobre o aeroporto, quer também sobre o estudo de impacto ambiental, e pensamos que esta seria uma excelente oportunidade para que pudesse hoje vir aqui explicar-nos quais são as suas visões sobre o próprio estudo de impacto ambiental, aquilo que discorda, aquilo que concorda, aquilo que deveria ser, aquilo que não pode acontecer. E assim sendo, o PSD entendeu que, juntando com esta particularidade de ser o único grupo parlamentar que entendeu que a Ordem dos Engenheiros era importante vir cá hoje, mas gostaríamos mesmo que aproveitássemos esta ocasião para que pudéssemos aprender mais um bocado, sobretudo conhecer aquilo que é a visão da Ordem dos Engenheiros relativamente a uma infraestrutura tão grande e tão importante para o desenvolvimento económico do país e para o país no seu todo, também do ponto de vista da coesão e do ponto de vista da própria mobilidade internacional que tanto nós necessitamos para cumprirmos aquilo que a todos nos move e a todos que nos interessa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros. Faça a favor, Sr. Bastonário. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, pela ordem inversa, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou tentar ser breve e sucinto em relação a isso. O Sr. Deputado disse uma questão que era o segundo aeroporto em Lisboa, quando eu considero, ou a Ordem dos Engenheiros considera, o que nós estamos a discutir é um aeroporto nacional e um hub aeroportuário estratégico ligado a muitas outras questões que este país necessita. Nós temos um problema se queremos ter ambição, temos que ter resposta para elas. E há questões que nós não temos resolvidas ou mal resolvidas, e desde logo a questão de ter um hub aeroportuário efetivo, não estou a falar de soluções complementares. É uma questão que recentemente eu defendi, que é uma ligação ferroviária Lisboa-Porto. Não é preciso ser de alta velocidade, que isso é uma marca. É de uma velocidade considerável que una e aproxime as duas maiores cidades e aproxime o norte e aí a capital. E acaba, às vezes, com muita discussão que há em torno desse afastamento, que isso também ajudaria a ter outras compreensões. E, obviamente, a questão das ligações ferroviárias à Espanha e aos portos portugueses e no todo nacional, que são falhas graves que nós temos. Mas, neste contexto, eu queria dizer o seguinte. A questão do novo aeroporto, obviamente que é uma necessidade. É uma necessidade, agora com a crise, com a pandemia, os cenários mais alarmistas em relação
ao esgotar a capacidade, enfim, estamos a passar pelo que estamos a passar, não vou estar a falar disso. Mas em relação a isso, eu recordo que quando foi feita a concessão da soberania aeroportuária em Portugal, porque foram todos os aeroportos, incluindo das regiões autónomas, que foram concessionados à Vinci, esse contrato dizia que havia lá um compromisso, ou havia um compromisso do NAL. E o NAL, para nós, era o novo aeroporto de Lisboa. Esse NAL sempre se passou, porque na altura foi feita uma discussão aprofundada com avaliação ambiental estratégica prévia, com estudos ambientais, com tudo como deve ser feito, e que apontou nitidamente para a localização, não em Alcochete, mas naqueles terrenos que estão sobretudo no concelho de Montijo e Benavente, onde se designa que seria o novo aeroporto. Entretanto, não vou estar aqui a referir datas e tudo, mas por vicissitudes diversas, esse contrato foi sendo alterado e, às tantas, em vez de estar lá o NAL, passou a estar, obviamente, a adaptação de um aeroporto complementar. E esse aeroporto complementar apareceu o Montijo. E quando aparece o Montijo, aparece a própria concessionária a ficar encarregada de desenvolver os estudos de impacto ambiental e que promove os estudos de impacto ambiental e, obviamente, que estes estudos de impacto ambiental aparecem não para fazer qualquer avaliação ambiental estratégica, isto é, comparar soluções alternativas e localizações possíveis, não, mas para justificar a utilização da base aérea 6 situada no Montijo, propriamente no Samoco. E aí começa a grande confusão no meio disto tudo. É porque o estudo não é feito para avaliar uma solução, mas para justificar uma solução. E a partir daí tudo o que aparece, e aliás as hesitações que o próprio estudo esteve, o estudo eu recordo que a meio parou, depois foi corrigido, depois arranjaram mais os consultores especializados mais numa área ou noutra, para virem retificar o estudo, de maneira que, digamos assim, para ir montando as peças, para que aquilo mais ou menos desse uma resposta para aquilo que estava politicamente assumido e que seria inevitável, que era que não havia outra solução em confronto, ou outra localização em confronto, e que tudo se limitaria a justificar o Montijo. Obviamente que nós não somos insensíveis a uma questão fundamental, que é a capacidade financeira que o país tinha e que hoje deve ter, não sei se tem ou não, porque nós, perante o Plano Nacional de Investimentos 2030, e eu integro o Conselho Superior de Obras Públicas por inerência, uma das conclusões e uma das propostas que eu aí fiz foi que há um Plano Nacional de Investimentos pré-Covid e tem que haver um revisitar de um Plano Nacional de Investimento pós-Covid, porque nada vai ser como antes. Nós temos que revisitar a resiliência das cidades, a resiliência de todas as instalações públicas, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, o teletrabalho veio para ficar, o território nunca foi pensado, estes movimentos pendulares de centenas de milhares de carros que nós temos a entrar nas cidades e a sair, ao resultado não haver trabalho ao pé das residências, sendo que em Lisboa, por exemplo, está a dar um ótimo exemplo, sou o Presidente, eu sou muito crítico, sou amigo dele, falo com ele com frequência, ainda há dias o levei a visitar a ciclovia dos Olivais, que ele foi lá, e andámos de bicicleta lá para mostrar o que é que não deve ser feito, é começar pelo fim, que é desincentivar os carros, com soluções para dificultar a vida às pessoas, os estacionamentos, não há onde estacionar carros, e venham-me explicar como é que uma pessoa que mora na periferia consegue fazer a vida em Lisboa. Mas isso é uma questão colateral e deixar filhos à escola, etc., e fazer isto em transportes públicos, porque nós, em vez de começarmos por melhorar essa oferta, não fazemos a coisa ao contrário. Mas, portanto, nós não somos sensíveis à falta de capacidade financeira e achamos que é o único argumento para arranjar uma solução, descobrir uma expressão, atamancada. Porque a solução complementar do Portela mais um, que é o Montijo, é uma solução atamancada, é uma solução sem futuro, é uma solução que obviamente resulta de uma decisão política e de um acordo posterior com a concessionária e, portanto, em relação a essa matéria nós estamos conversados. E mais ainda,
Essa solução, que começou para ser dedicada apenas às companhias de low cost, mais tarde começou a ser anunciada como já para voos de médio curso. Nós, nesta questão, há uma coisa que é absolutamente lamentável no nosso ponto de vista. Foi a falta da intervenção da engenharia. Houve alguma opacidade até no processo disto tudo, e eu pergunto porquê? Desde logo, porque é que o LNEC nunca foi ouvido? Porque é que o LNEC nunca teve uma intervenção? O LNEC conhece perfeitamente a questão aeroportuária, estudou a exaustão quando foi daquele confronto entre a OTA e Alcochete, e o Campo de Tiro de Alcochete, o CTA, e, portanto, o LNEC, enquanto entidade isenta, e que merece o maior respeito a todos os cidadãos em Portugal, à ordem e no mundo, devia ter tido uma palavra se realmente as pessoas quisessem ouvir o que os técnicos pensam e não quisessem furtar-se a ouvir o que pode não ser conveniente. E, portanto, eu só posso encontrar esta explicação aí. Na ausência desta falta da intervenção da engenharia, obviamente que a Ordem dos Engenheiros não pode deixar de ser crítica. E eu confesso que vejo com apreensão. Eu conheço os estudos todos e os cenários que se falam. E há bocado o Sr. Professor estava aqui a explicar a questão da subida do nível das águas e do eventual tsunami até, só que eu digo, quando a água para galgar a pista em Alcochete também já galgou o Terreiro do Paço e já galgou as zonas ribeirinhas todas. E, portanto, estamos aqui perante uma catástrofe anunciada, mas isso é uma questão que é global, que depende do comportamento de cada um de nós, mas vamos ter com certeza aqui problemas. Há uns que são evitáveis ou não, mas nós às vezes temos uma questão. A questão do aeroporto do Montijo, até sob o ponto de vista da obra, a obra necessita de grandes intervenções. Aquilo é um aeroporto militar que a frequência de aterragens e descolagens é pequena, é um aeroporto que foi feito para determinado tipo de aeronaves e, obviamente, com uma exploração comercial intensa, aquilo não tem condições, aquela pista tem que ser reforçada de uma ponta à outra, tem que ser prolongada, e tem que ser prolongada para o lado do canal de navegação, ou seja, para Jusante, e, portanto, tem ali uma série de complicações associadas àquilo. Eu não sei, efetivamente, como é que vai ser o futuro, desejo o maior futuro para o meu país e espero que o turismo volte depressa e que continue um movimento grande, porque alimentava a nossa economia, que, como sabem, está muito dependente dessa parte, mas a urgência desta obra acabou por justificar algumas coisas apressadas que depois nós fomos obrigados a questioná-la. E, efetivamente, o estudo de impacto ambiental tem falhas graves. Tem falhas graves, desde logo a questão dos choques com aves, que é uma questão que é fundamental. Tem questões que depois até o que o Sr. Engenheiro João Pedro Rodrigues pode complementar. Também nunca houve informação suficiente e clara quanto ao financiamento disto. Fala-se muito que vai ser pago com as taxas aeroportuárias. As taxas aeroportuárias, quem os paga são os viajantes, ou sejam aqueles, o utilizador. Depois há uma questão ligada aos acessos, etc. Não sei se são os contribuintes a pagar, se vai haver fundos para isso, etc. E, portanto, tudo isto foi assim um pouco esclarecido na altura, mas eu diria que até intencionalmente, porque o próprio estudo de impacto ambiental intencionalmente dirigiu-se só para uma solução única e, portanto é assim. Nós também temos dúvidas se é a solução que regionalmente é a melhor, que se, sob o ponto de vista da economia, é melhor, não é seguramente. Nós necessitamos de um up. Se nós temos aspirações, e temos aspirações a ter uma posição geoestratégica na Europa, e Portugal tem essa posição, nós defendemos que sim. Desde logo somos o país que está mais perto do Canal do Panamá e da ligação dos oceanos. E, portanto, também não percebo porque é que na altura não se optou por fazer a tal prévia avaliação ambiental estratégica que podia pôr todas as soluções em confronto. Não foi esse o caminho. E, portanto, daí nós dizemos que houve opacidade nisso, houve sempre falta de informação,
houve um fugir da intervenção e da discussão pública e da intervenção da própria engenharia, já referi aqui o LNEC, e, portanto, eu diria que isto tinha todas as condições para correr mal. Eu até digo que é com alguma... Eu rio com facilidade, não me levem a mal, mas eu confesso que uma nota de humor, no último estudo até havia uma solução de mitigação que mandava as aves, eu devia pôr uns cartazes, please don't land here, go to Mochão da Póvoa, é o que eu suponho, porque puseram como alternativa aquela zona para as aves irem pousar no Mochão da Póvoa em vez de pousarem ali. Como é que é possível explicar a um pato, ou um ganso, ou um flamingo, que não pode pousar ali ao pé da ponte e que vamos pousar em frente à alverca? Há qualquer coisa que está mal aqui. E, portanto, eu acho que até algumas das considerações e das afirmações têm limites, porque há coisas com que a natureza não se compadece, com certeza é com estas coisas que os homens às vezes inventam e que não são as soluções. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Passamos então à ronda de intervenções dos grupos parlamentares e depois, naturalmente, o Sr. Bastonário ou o Sr. Engenheiro responderão como considerarem importante e premente em função daquilo que é questionado. Passamos então aos grupos parlamentares. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pinotes Batista, quero lembrar a todos que são 3 minutos o tempo de intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser escrupuloso. Queria saudar o Sr. Bastonário Carlos Aires Mineiro. Nós estamos aqui perante um investimento de 1,15 milhões de euros e com impactos no turismo que eram estimados antes da pandemia de 30 milhões de euros ano, representando 14% do nosso PIB. É verdade que a situação pandémica que atravessamos trouxe algum grau de incerteza, mas o problema é estrutural e, sendo um problema estrutural, continua a carecer de uma resposta, fosse esta ou uma outra. Mas sobre a questão em concreto do Montijo, eu gostava de salientar uma coisa que disse aqui hoje, teve a oportunidade de dizer aqui hoje, mas que já tinha dito também em entrevista pública, que nós vendemos a nossa soberania aeroportuária por 308 milhões de euros, 1.000 milhões de euros. É verdade que tudo tem o seu contexto, mas não podemos desligar as opções entre aquilo que é o ideal e aquilo que é o possível de outras opções que foram tomadas no passado. E como disse aqui, realmente há coisas que os homens fazem que depois condicionam aquilo que outros homens podem fazer. É uma verdade lá para Alice, mas ainda assim parece-me que é relevante salientar, porque de facto o Governo encontrava-se maniatado quando herdou aquilo. E estou a usar expressões suas e que já aqui as repetiu, portanto é coerente não só naquilo que teve nas suas participações públicas, mas também naquilo que nos tem aqui comunicado. Muito do que eu gostaria de questionar, e foi muito positivo nós termos ouvido a intervenção do Sr. Professor anteriormente, muito do que eu gostaria de questionar tem a ver também com a sua visão relativamente ao seguinte: o dia foi favorável condicionado, foram enunciadas 159 medidas, há uma sobre a qual já não precisa de se pronunciar porque já ouvi a sua opinião, mas gostava de saber o conjunto das medidas que foram tomadas, bem como dos 48 milhões de euros, que podem ser 48 milhões, pode ser um pouco mais, dependendo de algumas condicionantes, se elas são eficazes ou não são eficazes, porque nós sabemos hoje que qualquer localização terá impactos ambientais, e aquilo que nos cabe é tentar perceber se as medidas mitigadoras são eficazes ou não são eficazes, se são as necessárias ou se haveriam outras. Essa era a minha primeira questão. Outra questão que eu queria colocar para finalizar esta intervenção tinha a ver com a criação do Fundo Colegial com os municípios para a mitigação e compensação de impactos ambientais, que foi uma medida que ficou prevista e que nos parece da maior importância, porque permite não só que aquilo que ficou identificado em termos de impacto ambiental seja mitigado, como novas problemáticas que venham a surgir possam também elas ter resposta e financiadas através da operação. No fundo, eram estas as questões que lhe queria colocar e agradecer também a sua exposição. Muito obrigado, Sr. Deputado, nomeadamente pelo cumprimento rigoroso do tempo que estava estabelecido. Passo a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a exposição ao Sr. Bastonário, sobretudo porque ela, e não me leva a mal dizer isto, anda um bocadinho fora do tema que nós hoje temos aqui em cima da mesa. É sempre importante ouvir a sua opinião relativamente à questão da localização, da importância do aeroporto, a questão do hub, mas nós neste momento, e esta audição tem a ver exatamente com aquilo que é o estudo de impacto ambiental. E por isso acho que seria muito útil para todos que
nesta fase, nos concentrássemos aí. E daí que era importante percebermos, do ponto de vista da Ordem dos Engenheiros, o que é que tem a dizer relativamente a todas estas ações mitigadoras que estão vertidas no estudo de impacto ambiental. Elas são execuíveis, na opinião da Ordem dos Engenheiros. Já ouvimos aqui, de facto, uma onde o Sr. Bastonário manifestou reservas relativamente à questão dos pássaros, mas nós temos, como já foi dito aqui, são mais de 150 medidas de mitigação dos efeitos da instalação do aeroporto no Montijo. E o que se trata aqui de percebermos é, desde logo, se tudo isto contribui para a credibilidade do estudo de impacto ambiental ou não. O estudo de impacto ambiental não tem que ser completamente isento de medidas. Aliás, seria de estranhar que, e sobretudo num investimento desta magnitude, seja em que sítio for, que não haja qualquer constrangimentos ambientais à colocação de um aeroporto. Desde logo, porque os ruídos, enfim, e outros tantos efeitos são em todo o lado. E por isso precisávamos de acompanhar um bocado a vossa análise, no sentido de perceber qual é que é a visão que a Ordem dos Engenheiros tem relativamente ao estudo de impacto ambiental. Às medidas que são propostas, aos contextos que são escritos, no sentido de apurarmos, de facto, qual é a possibilidade de ele ser cumprido, que isso é uma das dúvidas que assista toda a gente quando houve um conjunto de especialistas a manifestar reservas e dúvidas relativamente ao estudo de impacto ambiental que foi apresentado. Ora, nós também sabemos que há um conjunto de entidades credíveis e idóneas que estiveram na base do mesmo. E por isso temos que tentar casar estas duas realidades, percebendo, de facto, o que é que está em cima da mesa e de que forma é que ele contribui ou não para que a solução, que já vem de alguns anos atrás, da implementação do +1 no Montijo, tem pernas para andar ou não do ponto de vista ambiental. E é essa a visão que eu gostaria que o Sr. Bastonário hoje nos pudesse ajudar a construir, e com os seus contributos, e é exatamente isso que eu solicito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e também o agradecimento pelo cumprimento rigoroso do tempo que estava determinado. Sra. Deputada Joana Mortágua, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faça o favor. Muito obrigada. A cumprimentar o Sr. Bastonário. Saudar a intervenção clara que aqui teve e, de facto, esta audição centra-se na questão do estudo de impacto ambiental, mas há aqui uma nuance, que é aquela que o Sr. Bastonário deixou aqui muito claro, que é todos nós, pelo menos a maior parte de nós, fica com a ideia de que este estudo de impacto ambiental que foi feito para justificar uma decisão que estava pré-tomada e não para procurar a melhor localização. Aliás, foi isso que nos disseram todas as entidades que estiveram aqui durante a manhã, que fizeram-nos um historial, e nesse historial de procura de localizações possíveis, que já existe desde os anos 60, nunca o Montijo foi uma localização estudada, comparada, avaliada, ao contrário de outras que tiveram até, como é o caso de Alcochete, chegaram a ter planos financeiros, de construção, estudos aprofundados, planificação de construção por fases, etc. E, portanto, neste estudo de impacto ambiental entram outros fatores. Do nosso ponto de vista, o primeiro fator que entra é a privatização da ANA. A privatização da ANA, a venda da ANA à Vinci. Esse é, obviamente, o primeiro fator que determina que, a partir do momento em que a concessionária tem uma palavra a dizer sobre o novo aeroporto, Portugal perde peso democrático e soberano nessa decisão, que é uma decisão estratégica para o país. No entanto, há depois esta transição entre o contrato de concessão que fala do novo aeroporto de Lisboa até um novo momento em que se dá poder à Vinci para decidir qual é a localização e que é Portela +1 e não a construção do novo hub internacional, como aqui foi dito. Essa é uma decisão estratégica. Essa decisão, que é estratégica, ela passa a estar alienada a uma empresa multinacional privada quando os governos decidem que as decisões estratégicas têm de ser feitas sem dinheiro e sem investimento público. E, portanto, não há aeroportos sem investimento público, não há aeroportos sem dinheiro. A solução de um aeroporto low cost é um aeroporto a prazo,
que está feito às medidas dos interesses de uma empresa privada. E, portanto, dessa maneira, oferece a uma empresa privada uma decisão fundamental e estratégica para o país, e nós estamos em querer que tudo o que acontece depois, incluindo a ausência de uma avaliação ambiental estratégica, está condicionada a esta decisão de fundo. Aquilo que eu lhe pergunto é: quanto é que nos vai custar no futuro, a nível de pensamento estratégico global, nacional e da região de Lisboa, de infraestruturas, não é, que deveria existir, de planificação conjunta de ferrovia, com rodovia... Quero terminar, Sr. Deputado. E termino, com infraestruturas aeroportuárias, quando é que, do ponto de vista estratégico, nos vai custar esta decisão low cost? Número 1. E número 2, quais são os problemas de segurança que existem, a vosso ver, com este projeto do aeroporto de Montijo? Muito obrigado. Do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias, faça o favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero começar por cumprimentar o Sr. Bastonário Mineiro Aires, agradecer a intervenção e mais um contributo para o trabalho da Assembleia. Cumprimentar também o engenheiro João Pedro Rodrigues, Presidente do Colégio aqui presente. Eu não posso deixar de observar que há quem queira, por tudo, que este debate seja reduzido, eu diria confinado, à questão das medidas de mitigação relativamente ao estudo de impacto ambiental e à declaração de impacto ambiental. No entanto, o Sr. Bastonário fez muito bem ao trazer para este debate a questão de fundo neste processo todo, que é a questão estratégica e da decisão estratégica, das opções estratégicas que estão em cima da mesa, que é uma questão amontante, que não pode ser apagada, como quem diz, já estamos em fase de dia, o que lá vai, lá vai. Já estamos em fase de declaração de impacto ambiental, o que lá vai, lá vai. E, portanto, nós estamos naturalmente perante um problema que está muito longe de se reduzir à adequação ou não das medidas de mitigação. Aliás, foi por isso que o PCP propôs que estas reuniões se deviam realizar desde logo na Comissão de Economia, onde se realizaram no final da legislatura anterior, e pelo menos em conjunto, coisa que não aconteceu. Mas nós aqui estamos, como o Sr. Bastonário também, para chamar a atenção que há um problema estruturante, que é de facto a questão da opção estratégica. E no dia 26 de setembro de 2018, questionado pelo PCP na Comissão Parlamentar, o senhor responsável máximo destas questões políticas dos aeroportos em Portugal, que é um senhor funcionário da Vinci, que é o presidente da ANA Aeroportos, que é o responsável máximo, respondeu assim ao Parlamento: a avaliação ambiental estratégica não se vai realizar porque a avaliação ambiental estratégica implica avaliação de alternativas com outras soluções. A opinião do Estado concedente, e que é a nossa opinião, é que outras soluções não são solução, porque não encaixam no modelo económico que foi negociado. A partir daqui está tudo dito. E é aí que nos encontramos num estudo de impacto ambiental e numa declaração de impacto ambiental que se enquadram nas opções que foram assumidas e que encaixam no modelo económico que foi negociado. Isto é um escândalo. Isto é um escândalo. E a questão que nós colocamos, naturalmente, pode-se confinar às medidas de mitigação, e o Sr. Bastonário já foi, digamos, claríssimo relativamente a uma delas, que é a questão desse PER. É um PER que é um programa especial de realojamento, mas para aves, não é? Portanto, faz-se um realojamento das aves, ali para o Mochão da Póvoa, etc. Mas há outro problema. É que, do ponto de vista, isto já é uma questão ambiental que tem a ver com aquilo que o senhor mencionou na sua intervenção inicial, que é aquilo que tecnicamente se coloca como bird strike, que não aparece no estudo de impacto ambiental. O problema da colisão com aves não é o mais grave pela mortandade que possa causar às espécies que ali estão. Quer terminar, Sr. Deputado? É mesmo pelo problema da segurança aérea. E aqui eu acrescentava outras duas questões também do domínio da engenharia, que é, nomeadamente, a questão do risco associada a instalações próximas daquela base aérea atual. Estou a pensar, por exemplo, nos espaços industriais que ali estão nas imediações. Muito obrigado, Sr. Deputado. E a questão dos edifícios e a questão do ruído e a questão do isolamento relativamente àquelas populações que vão ser confrontadas com enorme sofrimento e com o impacto ambiental daquela situação. Muito obrigado. Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Bastonário, o Sr. Engenheiro, quem eu tenho enorme consideração pessoal e técnica. Cumprimentar também o Sr. Engenheiro João Pedro Rodrigues aqui presente.
Só uma nota prévia e que tem a ver com a própria concessão, e eu não posso estar mais de acordo com aquilo que o Sr. Bastonário aqui disse. Na verdade, houve aqui uma concessão de soberania. A pergunta é porque é que houve essa concessão de soberania? Estava assinada num contrato, num memorando de entendimento, e como o Sr. Bastonário aqui disse bem recentemente, os contratos são para se cumprir e, portanto, devem ser, como é evidente, cumpridos. Mas dizia o Sr. Engenheiro, e bem, que naquele contrato de concessão que foi assinado estava previsto o NAL, um novo aeroporto de Lisboa. E o anterior governo, não há um único despacho que diga do anterior governo que a opção é o aeroporto do Montijo. Isso não existe. O que existe foi, e que foi dito na altura, é que o Montijo poderia ser uma solução. Não há nenhum despacho do anterior governo que diga que dispensa uma avaliação ambiental estratégica. Não, isso não existe. E, portanto, há um conjunto de decisões depois desse mesmo contrato de concessão. E a primeira pergunta, e percebe-se porquê, já agora só em 10 segundos, porquê é que o Governo tomou essa posição? Porque aí há uma diferença entre aquilo que o Sr. Bastonário diz e aquilo que um Governo do PSD e CDS defendeu, que era a existência e manutenção do aeroporto da Portela e poder haver mais uma solução, mais um aeroporto. E aí nós entendemos que devemos manter o aeroporto, mas com muito menos movimentos aéreos, como é evidente na cidade de Lisboa e de Loures. E a pergunta que lhe queria colocar, a primeira é, porquê é que não houve esta falta de intervenção da parte da engenharia, seja da própria ordem, mas eu até diria mais, como disse aqui o Sr. Engenheiro, em termos daquilo que é o LENEC, que é uma autoridade na engenharia, não se percebe como é que foi arredada deste processo e, portanto, pergunto-lhe o porquê. Depois, uma segunda questão que tem a ver com a falta da avaliação ambiental estratégica. Não considera o Sr. Engenheiro, o Sr. Bastonário, a ordem, que isto pode comprometer todo este processo do Montijo? E depois, por último, já que utilizou aqui uma nota do humor, dizer-lhe o seguinte, quer dizer, nós lemos até artigos de opinião a dizer que as aves não são estúpidas e que se desviam dos aviões. É um bocadinho, isso foi recuperado agora para um argumento mais recente do Covid, em que o coronavírus, não anda de transporte público. E, portanto, é uma extensão, portanto, percebe-se que há aqui uma escola na academia da opinião. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, só para uma interpelação à mesa muito rápida, se me der licença. Faça favor. Era só para pedir para distribuir ao deputado João Gonçalves Pereira notícia da TV 24 de 25 de 9 de 2015, onde o Secretário de Estado Sérgio Monteiro dizia o aeroporto no Montijo avança independentemente do próximo governo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Terminadas as intervenções dos grupos parlamentares, mais ninguém está presente nem via Skype, passo a palavra ao Sr. Bastonário, com um tempo estimado de 10 minutos para responder às questões que foram colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. A ver se eu sou mais rápido agora. Eu começo realmente por pedir desculpa ao Sr. Deputado do PSD por ter entrado em assuntos colaterais, mas não consigo resistir à tentação. Mas, portanto, vamos lá ver. A questão aqui, eu também, girando-me agora para a primeira questão que foi feita pelo Partido Socialista, a quem cumprimento, efetivamente eu disse tudo e repito tudo o que eu disse. Há um problema estrutural por resolver, perdemos a soberania aeroportuária a troco de 3,0 mil milhões de euros por 50 anos, se não for por mais, porque quando se fala em renegociar contratos para um país que não tem dinheiro, não estou a ver aumentar os benefícios, estou a ver prolongar prazos, é o que é normal nestas coisas, e, portanto, é uma questão que, como português, basicamente me preocupa. É o meu país não poder fazer nos aeroportos o que quer durante 50 ou mais anos. É preocupante. Já não vou assistir ao final disto, mas gostava de deixar outra herança às minhas filhas e aos meus netos. A questão do governo maniatado também está escrito no estudo de impacto ambiental, é verdade, houve uma alteração do contrato e da intenção, onde estava NAL, deixou de existir NAL, passou a existir a base aérea 6 e, portanto, a questão apareceu. Efetivamente, a declaração de impacto ambiental dá um parecer favorável condicionado, falem nos tais 48 milhões de euros até para medidas compensatórias. E depois tem a questão que se essas medidas são eficazes ou não.
na minha ótica, na totalidade não são. Não são. Desde logo essa questão que eu considero absurda, eu seria incapaz de escrever ou de propor, mas há mais e depois de passar a palavra aqui ao meu colega que me acompanha e, portanto, é óbvio que as medidas por si só não chegam. As medidas, quando um estudo de impacto ambiental propõe 150 medidas de mitigação, é porque algo está mal. Normalmente é que esse leque seja muito pequeno. Eu sempre vi, eu até presidi à Comissão de Impactos Ambientais da barragem do Alqueva. E aquilo foi um processo muito complicado. Bem, nunca vi tanta medida de mitigação como aqui é proposta e aquilo lá havia muito mais interesses em jogo, havia muito mais património em jogo, havia vertentes da maneira efetiva e, portanto, digamos que não é normal haver 150 medidas de mitigação e, como tal, todas no seu conjunto, com certeza que não serão suficientemente eficazes para dar resposta a isto. Depois, quanto à questão do Fundo Colegial dos municípios para a mitigação dos impactos, eu penso que isto é uma questão que tem a ver com a gestão do território, do seu conjunto em si, e, portanto, acho que será uma boa medida, com certeza, ajudará a resolver as coisas, mas desde que haja uma solução e haja uma convergência de fundo em relação à questão mais importante, que é efetivamente a solução em si. A solução em si, porque a solução é discutível. Quanto às questões, depois eu já passo para tu complementares a questão dos estudos exploratórios. Quanto às questões levantadas pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que eu muito estimo também, ele pergunta o que é que temos a dizer sobre as medidas de mitigação a 150, exatamente o que eu disse, são demais. Quando são tantas, isto é que mais mola, o pobre desconfia. E, portanto, isto obviamente que é impossível conciliar 150 medidas de mitigação para justificar um objetivo ou para fazer uma convergência para um objetivo. A credibilidade do estudo de impacto ambiental acho que foi ferida de morte desde a sua gênese. A maneira como foi feita, a ausência de uma avaliação ambiental estratégica para comparar com outras soluções, como tal foi defendido, a não envolvência de uma autoridade isenta, como seria o LNEC, acho que isto feriu de morte a credibilidade. E depois eu recordo que, em determinada altura, o estudo foi apresentado e retirado, porque os próprios autores reconheceram que o estudo estava muito coxo e estava mal e que era melhor ir remendar e pôr mais adesivos e mazelas e mais agora não é mercuriocromos, como é que se chama? O mercúrio é proibido, mais um pouco de betadine em algumas feridas para remendar um pouco o estado daquela história. E, portanto, a possibilidade do EIAS vir a ser cumprido, das medidas de mitigação, eu penso que é um desiderato assaz difícil, porque muitas das medidas não bate a bota com o perdigota e outras, como já vimos, roçam o absurdo. Eu acho que se tem pernas para andar, estando a decisão política tomada, e eu não venho aqui fazer críticas políticas, nem pronuncio, quero pronunciar sob o ponto de vista técnico, obviamente que isto terá pernas para andar, porque alguém fará com que ele tenha pernas para andar. Agora, em circunstâncias normais, acho que não teria pernas para andar. Quanto à pergunta colocada pela Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para além das considerações que teceu e que algumas delas também estão subscritas por mim, já foram objeto de declarações públicas, e as tais decisões estratégicas feitas sem dinheiro, que é a questão que está aqui, é que nós temos a tomar decisões que têm que ser outros a pagar. E o outro a pagar é o concessionário. E os interesses do concessionário jamais serão convergentes com o interesse público e com os interesses nacionais. Porque um privado tem uns interesses e o país tem outros. Isso não tem dúvida nenhuma. Mas quanto é que nos vai custar no futuro uma planificação conjunta? Não faço ideia nenhuma. Não faço ideia nenhuma porque, efetivamente, na área metropolitana de Lisboa não há um planeamento conjunto, desde logo na mobilidade, desde logo numa série de soluções, que eu acho que há aqui uma desarticulação grande na visão global destas coisas e, portanto, não fazemos ideia quanto é que isto custa porque não sabemos o que é que se pretende.
Os problemas de segurança existem. Eu vou dizer que sim, porque eu não me quero arriscar a dizer que disse que não e que depois um dia ocorra um acidente. Não sou eu a dizê-lo, são os pilotos de aviação, são as pessoas que conhecem aquilo e mais ainda, eu recordo que há entidades internacionais que têm que fazer a acreditação e a certificação da infraestrutura aeroportuária, a quem caberá uma última palavra nesta matéria. E, portanto, também aí acredito que a competência irá com certeza prevalecer. Quanto à intervenção e perguntas do Sr. Deputado Bruno Dias, que também cumprimento e saúdo, também temos uma longa relação e uma longa estima aqui dentro da Assembleia, dizer que as declarações foram públicas, que não houve avaliação ambiental estratégica, porque obrigaria a comparar outras soluções, e na altura a concessionária disse que não, e portanto há problemas, obviamente com a segurança aérea, há problemas com o ruído, isso está identificado. Os riscos das instalações próximas e dos edifícios não é mais do que o risco que há na Portela, um aeroporto que está situado no meio de uma cidade e que, felizmente, ao longo destes anos todos nunca houve um problema, é porque realmente a aviação é segura, mas Lisboa, o atual aeroporto Humberto Delgado, está, com certeza, numa zona de grande risco e há um grande risco. Não tem uma fábrica de ficção lá. Pois, é capaz de ter outras coisas piores ainda, mas enfim. Também cumprimento de uma maneira especial o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que conhecemos há muito tempo, temos respeito mútuo pelos outros e amizade até, e, portanto, realmente há aqui, eu continuo a dizer que perdemos a soberania, na altura também estávamos empenhados, há que reconhecer isto, A Troika fez-nos imposições, nós tivemos que vender os anéis e depois começámos a vender dedos. E isto faz parte de um dos dedos que vendemos, atenção. É o meu ponto de vista em relação a isto. Realmente nunca houve no estudo, nenhum despacho em relação à avaliação ambiental estratégica, porque não interessava comparar com outra solução. A solução estava definida e estava contratualmente estipulada já, não sei quem é que assinou os contratos, não me compete a mim estar aqui a levantar essas questões. Também digo que o Estado tem que honrar os contratos que assina e porque é que o Governo tomou a decisão. O Governo tomou a decisão por uma série de fatores que eu já falei antes, desde logo que isto foi andando de contrato em contrato e de solução em solução. Na altura não havia dinheiro para fazer a única que seria viável, que estava hiper estudada, que era a do Campetir de Alcochete, com acesso em condições, etc. E a questão de fazer aquilo faseadamente ou não é uma fantasia, porque não há acessos faseados, não há gasodutos faseados, não há comunicações faseadas. Aquilo, para ser feito, o que custa menos naquilo tudo seria a segunda pista. Portanto, era fazer aquilo de raiz e, na altura, com certeza, que haveria consórcios internacionais, outros, que até poderiam financiar uma coisa dessas. Mas o destino é o que é como tal. Eu só vou aqui dar a palavra ao meu colega, se me ainda é permitido, para ele fazer mais alguns comentários sobre as 150 medidas de mitigação. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Bastonário. Faça favor, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito gosto que aqui estou. Relativamente à questão das 159 medidas, obviamente que, como já disse o Sr. Bastonário, é um número elevado para projetos desta natureza. No entanto, algumas das medidas, obviamente não me consigo aqui pronunciar sobre a razoabilidade das medidas, algumas já foram consideradas, algumas considerações aqui que já foram tidas. Eu diria, mas também gostaria de, ao fim e ao cabo, tal qual como o Sr. Professor Carlos Antunes nos disse, obviamente a engenharia portuguesa estará habituada a resolver problemas. Portanto, obviamente que se não forem estas 159 medidas, com certeza que a engenharia será capaz de encontrar soluções para resolver os problemas. Ponto. Desse ponto de vista, é a apreciação que posso fazer. Eu gostaria de recuar um pouco, só em complemento àquilo que o Sr. Bastonário disse. De facto, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Colégio de Ambiente, as principais limitações do estudo têm, de facto, a ver com a inexistência de uma avaliação efetiva de alternativas. Essa, de facto, para nós, é o aspecto principal e a inexistência de uma avaliação estratégica que, na nossa opinião, era crucial que tivesse sido feita, atendendo à natureza estratégica do projeto que estamos a avaliar.
No nosso ponto de vista, este estudo de impacto ambiental, esta avaliação de impacto ambiental, de facto, não colocar-se a questão, avalia ou não avalia as opções, os impactos estratégicos e as opções em causa. Na nossa opinião, não avalia, precisamente para a existência de alternativas. Em segundo lugar, avalia ou não avalia os impactos cumulativos da solução, nomeadamente da manutenção do aeroporto de Lisboa. Na nossa opinião, não avalia. Desse ponto de vista, são duas limitações que são significativas e importantes ao estudo. Outro aspecto que também o Sr. Deputado há pouco referiu, que nos parece também ser uma limitação significativa, talvez a limitação mais significativa do estudo, tem a ver com a análise do bird strike. Não do ponto de vista, como disse bem, do risco da perturbação da avifauna, mas das consequências do risco aeronáutico que essa mesma bird strike poderá provocar. E nesse ponto de vista, dos elementos que foram carrilhados num estudo, não está de forma alguma afastada a circunstância ou a hipótese de este bird strike trazer impactos relevantes do ponto de vista da segurança aeronáutica, e isso parece-nos a nós, de facto, uma limitação do trabalho. Portanto, desse ponto de vista, na nossa opinião, a inexistência da avaliação estratégica com verdadeiras alternativas e a não avaliação de uma forma, enfim, com maior rigor ou com maior detalhe dos aspectos do bird strike sobre a segurança aeronáutica são certamente os aspectos mais críticos desta avaliação. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Creio que está terminada esta audição. Resta-me naturalmente e com todo o gosto agradecer tanto ao Sr. Bastonário quanto ao Sr. Presidente do Colégio Nacional a vossa presença, a anuência ao nosso convite. Outros momentos, porventura, seguirão. É sempre um gosto e um prazer recebê-los nesta casa. Portanto, o meu agradecimento em termos pessoais e em nome da Comissão, obviamente. A todos os colegas da Comissão, dizer e lembrar que às 15 horas temos nova audição, desta vez no auditório Almeida Santos, portanto do outro lado do edifício, a partir das 15, com um conjunto de organismos representados pelos respectivos presidentes, nomeadamente de câmaras municipais, certo? No modelo que já foi também a grelha já foi distribuída, perdi-me na grelha, é esta, ainda agora tinha aqui comigo. Está aqui. Sim. São 10 minutos de apresentação para cada uma das entidades e depois 3 minutos, uma ronda de 3 minutos de questões. Muito boa tarde e muito obrigado a todos e a todas. Bom almoço.